Patrícia, aqui no Brasil, a Anvisa está estudando se vai liberar os autotestes. Aí nos Estados Unidos, qual é a situação? Pois é, Maria. Aqui a discussão, essa coisa das escolas, é porque a promessa inicial é que ia ter uma disponibilidade ampla desses testes que são os autotestes. Você pode comprar em qualquer farmácia, você se testa e é o teste de antígeno. O que aconteceu é que atrasou um pouco, mas mesmo assim, na comparação com o Brasil, é inacreditável. Vou te falar de um exemplo pessoal, por exemplo, do meu filho que estuda numa escola pública. Então, toda vez que alguma criança testa positivo, eles enviam na mochila de todas as crianças gratuitamente o teste para que você faça isso em casa. Se você tiver o teste com resultado positivo, você tem que avisar a escola. É claro que está tendo algum problema, porque não deve estar disponível para todas as escolas de uma maneira tão uniforme. Mas esse espírito, se isso estivesse sendo feito no Brasil, aqui, por exemplo, o presidente Joe Biden, ele vai começar a distribuir também online testes gratuitos para toda a população, a partir de semana que vem. O problema aqui é que atrasou, isso ia começar antes, mas se a gente comparar com o Brasil, onde você tem um apagão de informação, o nível de testagem é muito baixo, é brutal a diferença, né? Por isso que a gente tem essa subnotificação tão grave. Aqui, pelo menos, com essa maior acessibilidade aos testes que você se testa em casa e distribuição gratuita pelo governo, pelo menos você vai ter uma notificação muito mais ágil. Eu não entendo por que no Brasil a Anvisa ainda não autorizou, talvez o doutor Gonçalo saiba isso, não autorizou essa testagem, autotestagem em casa. Vecina, então, a resposta para a Patrícia? Primeira resposta para a Patrícia. A Anvisa não autorizou porque o Ministério da Saúde não pediu. Nós estamos falando de uma doença de notificação compulsória. A Anvisa não tem políticas para controlar doenças de notificação compulsória. Quem tem a política é o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem que fazer o que ele fez finalmente, pedir para a Anvisa para liberar o autoteste. Porque a notificação compulsória só pode ser feita por estabelecimento de saúde, exceção feita ao teste da AIDS, que hoje está liberado. Então, o Ministério tinha que pedir, agora pediu e a Anvisa vai liberar o autoteste, né? É muito importante a gente também entender que esse negócio de autoteste significa o seguinte: você faz e descobre que você está positivo. Aí você tem que comunicar para a autoridade que você está positivo, porque a autoridade e a sociedade têm que saber que você está positivo. Ah, mas eu tenho vergonha de estar positivo porque eu não sei, eu não fiz nada, mas por que eu peguei esse bicho? Então, essa é uma coisa que a gente tem que entender. Nós estamos vivendo uma pandemia de uma doença infecciosa e uma doença de alto contágio. Você não precisa ter vergonha de ter se infectado, mesmo que você tenha razões para isso, como, por exemplo, o Boris Johnson. Você precisa comunicar que você está infectada e não ter vergonha disso. As pessoas com as quais você convive têm que saber que poderão estar infectadas por você. Veja, essa questão da empatia social é fundamental durante uma pandemia como essa que nós estamos vivendo. Cada um de nós tem que reaprender a viver nesse mundo novo que nós estamos vivendo agora. É importante pensar nisso.